Fala aí, concurseiro, professor Jean Valne na área. Galera, vamos aqui para mais uma videoaula de um assunto que muitos alunos vinham me pedindo. Eu peço perdão, pessoal. Realmente já tem um bom tempo que muitos alunos vêm me pedindo uma aula sobre a teoria do erro. Muitos alunos dizem que não conseguem entender qual é a diferença de erro de tipo com erro de proibição. E veja, essa aula vai ser uma aula vai ser um pouco mais longa do que as normais que eu faço. Por isso que eu vou dividi-las em bloco, porque realmente o tema carece isso. Veja, quando a gente fala em teoria do erro, a gente tem que pensar em três institutos. Eu tenho o instituto do erro de tipo, o instituto do erro de proibição e tenho as discriminantes putativas. Esses três temas, eles são relacionados. De que maneira? As bancas gostam de trocar informações entre eles. E além de ter institutos que se parecem, que terminem induzindo o aluno ao erro. Então, na aula de hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a aula abordando erro de tipo, então eu vou analisar com vocês tudo que você precisa saber sobre erro de tipo. Depois eu vou trabalhar com vocês tudo que você precisa saber sobre erro de proibição. Depois eu trabalho tudo sobre discriminantes putativas. E ao final eu faço uma tabela para a gente analisar exatamente a diferença entre os três institutos. E além disso, tem lá uma bateria de questões. Eu vou trazer uma bateria de questões para a gente aprender a aplicar o que nós vamos aprender na aula de hoje. Todos prontos? Então vamos embora. Então tá aí, teoria do erro. Então eu tenho aqui, ó, erro de tipo, erro de proibição, discriminantes putativas. Olha lá. Veja, primeira observação que eu quero trazer para vocês é o seguinte, se você está fazendo um concurso para ensino médio, que é ensino médio, basicamente você só precisa saber a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Pronto, essa diferença, você sabendo dessa diferença, você já responde muitas questões. Olha lá, o erro de tipo, ele está previsto no artigo 20, caput do Código Penal, que ele também é chamado de erro sobre o elemento do tipo. É o erro sobre o elemento do tipo. Já o erro de proibição, ele está no artigo 21, caput do Código Penal, que é chamado de erro sobre a ilicitude do fato. Vejam, eu trago aqui uma tabela para a gente visualizar exatamente isso, porque olha só, como eu estou dizendo, isso que está na tela de vocês é exatamente que se você estiver fazendo um concurso para ensino médio, você já vai conseguir acertar algumas questões sobre esses temas. Veja, no erro de tipo, existe uma falsa percepção da realidade. Existe uma falsa percepção da realidade. Como assim, professor? Veja, o que é o erro? O erro nada mais é do que uma falta de percepção da realidade. Por exemplo, eu vejo um cavalo, mas na realidade é um jumento. É uma falsa percepção da realidade. Já o erro de tipo, eu erro exatamente com relação a um elemento do tipo penal. Eu estou numa caçada, eu estou em uma floresta caçando um animal, vejo um arbusto se mexendo ali, dou um tiro em direção ao arbusto achando que eu estou matando o quê? Um animal. Mas na realidade é o quê? Era uma pessoa. Então eu errei sobre o elemento constitutivo do tipo, porque eu achava que estava matando um animal, mas na realidade eu estava matando uma pessoa. Ou seja, em tese cometi um crime de quê? De homicídio, matar alguém. Porque eu errei sobre esse elemento constitutivo do tipo penal. Beleza? Seguindo. Aqui, no erro de tipo, o agente, ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. Só é lembrar lá da floresta. Ele não sabia que estava atirando numa pessoa, certo? Ele não sabe o que faz. Outro exemplo muito comum é o seguinte, vamos imaginar que você está em uma festa, está em algum evento, estava chovendo, você chegou com o seu guarda-chuva, colocou lá naqueles... Normalmente as lojas colocam
uns baldes, né, para você colocar os guarda-chuva molhados, para não molhar a loja. Vamos imaginar que você entrou nessa loja, fez sua compra, quando saiu, pegou um guarda-chuva, achando que era o seu. Mas na realidade foi o quê? Na realidade foi o guarda-chuva de outra pessoa. Então o que foi que aconteceu? Você subtraiu uma coisa alheia móvel. Mas você pensava que era alheia? Não, você pensava que era seu. Veja, uma coisa aconteceu comigo. Só que eu percebi a falha. Eu tinha um Corsa-vinho, que eu acho que a maioria dos meus alunos já deve ter me visto com esse carro, que eu fiquei um bom tempo com ele. E eu estava uma vez no Shopping Guatemi, que acho que agora se chama Maceió Shopping, aqui em Maceió, há muito tempo atrás. Quando eu cheguei, botei ele no estacionamento, fui ao shopping, comprei algumas coisas lá. Quando eu saí do shopping, eu vi o Corsinha-vinho. É um Corsa que não tinha como o cara não vê-lo. Então, simplesmente, eu peguei o meu alarme e ele destravou o carro. Simplesmente, na hora que eu abro a porta, quando eu olho dentro, eu digo, não, esse não é meu carro, não. Na mesma hora eu fechei, travei e fui embora. Veja, se eu tivesse entrado nesse carro, eu tinha cometido um crime de furto em tese. Em tese, por quê? Porque eu subtraí um veículo de outra pessoa. Mas na minha cabeça, eu achava que era o quê? O meu veículo. Ok, pessoal? Então, veja que o indivíduo, no erro de tipo, ele erra sobre um elemento do tipo penal. Ele achava que a coisa era dele, mas achava que, na realidade, a coisa era o quê? Alheia, de outra pessoa. Fechou? Vamos agora para o erro de proibição. Olha só. No erro de proibição, o agente percebe a realidade. Ele sabe o que está fazendo. No erro de proibição, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Só que ele equivoca-se. Aqui eu errei. Ele equivoca-se sobre a regra da conduta. Como assim? Ele acha, olha aqui, ó, entre parênteses, que não é crime. Ele acha que não é crime. Continuando. Nesse caso, o agente sabe o que faz. Olha a diferença aqui, ó. Enquanto no erro de tipo ele não sabe, no erro de proibição ele sabe o que faz. Porém, ignora, ele não sabe, ele ignora ser proibido. Vamos imaginar que você tem um amigo, um parente, um amigo, que está em uma doença terminal, está no hospital, está sofrendo muito. E esse seu amigo chega para você e diz, ó, fulano, por favor, desliga aí esses aparelhos, que eu não aguento mais, estou sentindo muita dor, me ajude, vai ser a única coisa que você pode fazer por mim. Você, ali compelido com aquela emoção, você vai lá, desliga os aparelhos achando que é permitido fazer isso. Só que você cometeu um crime de homicídio. Só que esse crime de homicídio, a depender da situação, você vai ser ou isento de pena ou vai ter uma diminuição de pena. Veja, esse homicídio, ele seria o que a gente chama de eutanásia. Seria a eutanásia. A eutanásia é um homicídio privilegiado do artigo 121, parágrafo 1º. Então você teria uma redução de pena, mas você não teria excluída a sua culpabilidade. Professor, como assim? Excluir culpabilidade? É exatamente isso que agora vamos abordar. Olha lá, depois eu trago outro exemplo. Enquanto o erro de tipo está relacionado à tipicidade, podendo excluir a tipicidade do crime,
O erro de proibição está relacionado com a culpabilidade. Professor, eu não estou conseguindo visualizar esses dois institutos. Vocês sabem que o crime, para a teoria finalista tripartite, ela é dividida em fato típico, ela é dividida em ilicitude e ela é dividida em culpabilidade. Então, se você agiu por erro de tipo, vai excluir o fato típico, no caso da tipicidade. E se você agiu em erro de proibição, vai excluir a culpabilidade. Então, vocês perceberam que cada instituto desse vai excluir um elemento constitutivo do crime. Então, é isso que a banca pode abordar de você. Professor, me dê mais um exemplo de erro de proibição, porque eu não estou conseguindo visualizar ainda. Veja, algumas pessoas, pescadores, eles pescam na época do defeso. O que é aquela época que os peixes estão se reproduzindo, aí não pode pescar. Veja, se você pescar na época do defeso, é crime. Mas você pode ser amparado pelo erro de proibição. Olha só, pode ser amparado. Porque, entenda, na nossa lei, no nosso Código Penal, ele diz o seguinte, que o desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, você não pode dizer que não conhecia a lei. É inexcusável. Agora, a depender do caso, você vai ter uma isenção de pena, no caso de erro de proibição, ou vai ter a pena diminuída, que a gente vai analisar um pouco mais na frente. Então, eu quero que vocês visualizem isso. Mais uma vez, vou mostrar a tela para que você faça a sua imagem mental sobre temas. Olha aí. Então, eu quero que você tenha essa imagem mental. Erro de tipo, existe uma falsa percepção da realidade. O agente não sabe o que faz, exclui a tipicidade. Já o erro de proibição, o agente percebe ele percebe a realização equivocada. Ele tem como é que chama? Ele não sabe que existe uma proibição. O agente ele sabe o que faz, porém acha que não é proibido. Um exemplo que as bancas gostam também de muito colocar com relação ao erro de proibição é o holandês. O holandês, quando ele vem ao Brasil, ele acha que aqui é permitido fumar maconha. Então, nesse caso, ele comete crime, mas ele pode ser amparado no erro de proibição. Fechou? Seguinte, então olha assim, aí é exatamente o básico do básico do básico. Vamos agora ler o quê? A letra da lei. É muito importante a gente fazer a leitura da letra da lei. Seguindo, olha aí. O erro de tipo, chamado de erro sobre elemento do tipo, olha aí. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal. Professor, o que são esses elementos constitutivos do tipo penal? Veja, o artigo 121, ele fala assim, matar alguém. Então eu tenho dois elementos constitutivos do tipo. Matar alguém. O artigo 155 tem dizendo assim, subtrair coisa alheia móvel. Aí para si ou para outra. Veja, então todas essas palavras aqui são elementos constitutivos do tipo. Só que entenda, eu tenho os elementos constitutivos do tipo principal e tenho elementos constitutivos do tipo secundário, que vamos analisar mais à frente. Porque entenda, pessoal, eu estou só fazendo aqui, comendo uma papa com vocês. Eu estou pelas beiradas, estou vendo o fácil, estou vendo o que você precisa saber para um concurso de ensino médio, para depois ir aprofundando para já um curso de nível superior, já um curso de carreiras policiais no nível topo, entendeu? De boa? Seguindo. Olha aí. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal, do tipo legal de crime, exclui o dolo. Olha só. O erro de tipo, ele exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Beleza? Então, olha só. O erro de tipo, ele sempre exclui o dolo. Só que permite a punição por crime culposo. Agora, só se previsto em lei.
Professor, como assim? Eu não entendi. Eu estou estudando agora há pouco para concurso. Me explica assim. Por que só exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei? Veja, os crimes culposos, eles são os crimes que você comete por falta de uma observância, de um dever jurídico de cuidado. Então, quando você deixa de tomar o cuidado necessário para uma regra, ou para um ofício, para uma profissão, ou para um determinado ato ou fato, podendo ter modalidades de negligência, imprudência e imperícia, você comete um crime culposo, porque é quase impossível para o legislador ele conseguir visualizar todas as modalidades de crimes culposos, todas as situações. Então, veja, tem alguns crimes no nosso Código Penal que ele não é punido na modalidade culposa. Por exemplo, o crime de dano. O crime de dano é um dos crimes que não existe a modalidade culposa. É por isso que o próprio Instituto fala assim, se previsto em lei. Como o crime de dano não existe a modalidade culposa, só a dolosa, você só responde pelo dolo. Se você cometer um dano culposo, é um fato atípico. Fechou? Fez sentido para vocês? Continuando. Olha lá. Então, veja. Nessa situação aqui, eu vou seguindo para mostrar para vocês isso aqui, ó. O erro de tipo, ele se divide em dois. Eu tenho o erro de tipo essencial, erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Olha só, o erro de tipo essencial, o erro recai sobre as elementares, e circunstâncias, sobre as elementares e circunstâncias do tipo penal. Do tipo penal. Certo? Já o acidental, o erro recai sobre as elementares e circunstâncias principais, viu, pessoal? Elementares e circunstâncias principais. Aí veja, o erro recai, no caso do acidental, o erro recai sobre as circunstâncias acessórias. Circunstâncias acessórias ou secundárias do tipo penal. Professor, traduz aí o que você colocou ali. Veja, o erro de tipo essencial é quando você erra exatamente nas elementares e circunstâncias do tipo penal. Certo? Por exemplo, tá lá, matar alguém. Alguém é o quê? É um elementar principal, é uma circunstância principal. Eu não quero, nesse momento, fazer uma distinção, porque existe uma distinção entre elementares e circunstâncias. Mas, né, para nossa aula não precisa você saber a distinção disso. E talvez em outro momento eu explique a vocês, porque eu não quero entrar em outro tópico. Eu quero um tópico, isso aí seria um tópico à parte. Então, vamos levar como se fosse a mesma coisa, mas lembrando que são coisas distintas. Veja, as elementares e as circunstâncias, vamos trabalhar da seguinte maneira. Se o erro foi em um elementar principal, em uma circunstância principal, não existe crime. Não existe crime. Por isso que ele é essencial. Por quê? Porque eu tirei a circunstância essencial para se configurar um crime. Deixa eu anotar isso. Olha só. Aqui, ó, recai sobre elementares e circunstâncias do tipo penal.
sem as quais o crime, olha aqui, ó, o crime não existiria. O crime não existiria. Ah, professor, então quer dizer que se por acaso o erro recair sobre uma das elementares, o crime não vai existir. Exatamente. O crime não vai existir, ou vai ter uma diminuição de pena, ou você só vai responder pela modalidade culposa. A gente já viu isso. Mas vai sempre excluir o dolo. Você pode responder por culposo. Certo? Fechou? Vamos lá. Já o erro de tipo acidental, veja, esses dados acessórios e secundários, eles são, como é que eu posso dizer? São dados que acompanham. São dados que acompanham o tipo. Só que tem um detalhe. São informações que não excluem o crime. Ah, professor, peraí. Então quer dizer o seguinte, que se o meu erro foi sobre uma elementar secundária ou acessória, ou uma circunstância acessória ou uma circunstância secundária, o meu crime não vai ser excluído? Não. Por isso que o nome ele é acidental. Porque você só não cometeu o crime que você pretendia por um acidente, por um erro acidental. Vou só antecipar o que a gente vai analisar. Eu querendo matar você, por um erro de pontaria, mato outra pessoa. O crime vai ser excluído? Não. Eu só errei acidentalmente pelo meu erro de pontaria. Fez sentido para vocês? Já no essencial, não. O essencial eu vou excluir o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Já no acidental, não exclui nada. Não exclui nada. Show de bola? Respirem. Vocês estão percebendo que eu estou indo bem mastigado. Por isso que eu disse, vai ser uma aula comprida, porque eu quero que, assim, se o cara não aprender teoria do erro agora, infelizmente não tem como, porque o mais mastigado do que eu vou fazer com vocês nessas aulas vai ser impossível. Seguinte, simbora. Olha aí. O erro de tipo essencial, olha aí, galera, deixa eu voltar aqui, ó. Veja, eu tenho dois tipos de erro de tipo. Eu tenho o essencial e o acidental. Aí agora vamos trabalhar o essencial. O erro de tipo essencial, ele pode ser excusável, que seria um perdoável, e não perdoável. Só que ele também é chamado, algumas bancas chamam de inevitável, invencível, desculpável. Já o inesculpável, né? Ele pode ser chamado de vencível, evitável e inexcusável. Veja, no erro de tipo excusável, o erro não deriva, olha só, o erro não deriva de culpa. Olha aí, ó, culpa no sentido geral, não deriva de culpa do agente. Não deriva de culpa do agente. Ou seja, mesmo o agente agindo com todo cuidado, nada poderia ser feito. Nada poderia ser feito. Nada poderia ser feito. Certo? Aqui, pessoal, o excusável, ele exclui o dolo mais
a culpa. Ele exclui o dolo mais a culpa. Veja, professor, esse erro de tipo essencial, excusável, perdoável, como é que eu posso visualizar isso? Veja, mesmo a gente tendo o máximo de cuidado do mundo, nada poderia ter sido feito. Vamos imaginar que eu estou caçando e nesse local de caça, todos os caçadores devem usar um colete refletivo para diferenciá-lo. Para caso o outro caçador ver algum arbusto se mexendo, uma árvore ali, o cara olhar e dizer, eita, não, ali é um caçador. Ali é um caçador. Vamos imaginar que uma pessoa está sem esse colete. De repente eu vi algo se mexendo ali no arbusto, em um mato, e vou lá, ó, e atiro. Pei! Quando eu chego lá pensando que é minha caça, é uma pessoa. Veja, mesmo eu tendo o máximo de cuidado do mundo, eu teria matado a pessoa. Nada poderia ter feito. Agora, vejam agora a diferença, viu? Para o erro de tipo não perdoável. Vou usar o mesmo exemplo. Se liga aí. Olha aí. Já o erro de tipo não perdoável, inexcusável, provém, olha só, provém de culpa do agente. Olha só, o início foi uma culpa do agente. Ele nasce da culpa do agente. Ou seja, se o agente empregasse, ou seja, se ele empregasse cautela necessária, se ele empregasse uma cautela necessária, nada teria ocorrido. Nada teria ocorrido. Se ele prestasse uma cautela necessária, nada teria ocorrido. Olha só, o acidental, ele nasce da culpa do agente. Vamos imaginar que nesse mesmo caso, eu estou caçando sem o meu óculos. Eu sou cego de guia. Veja, na hora que eu apontasse ali, ó, eu ia dar o zoom aqui e não ia conseguir ver nada. A culpa foi minha, porque se eu tivesse com óculos, eu tinha visto que era uma pessoa que estava ali. Então, veja que no inevitável, no evitável, no não perdoável, a culpa, o erro já nasce de mim, porque eu estava o quê? Errado, porque se eu uso óculos e estava sem óculos, o erro já nasceu de mim. Então, nesse caso aqui, como foi uma negligência minha e caçar sem o óculos, olha só o que vai acontecer. Exclui o dolo. Exclui o dolo. Só que nesse caso eu vou responder por crime culposo. Eu vou responder por crime culposo. Eu vou responder por crime culposo. Fechou, galera? Entenderam aí a lógica? Show de bola? Então assim encerramos o erro de tipo essencial. Certo? Vamos agora para o erro de tipo acidental. Seguindo. Olha aí. Erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental, pessoal, esse termina sendo um pouco mais complicado para muito aluno. Por quê? Porque, olha só, o erro de tipo acidental ele se divide sobre a pessoa, o objeto, execução, resultado diverso do pretendido e sobre o nexo causal. Beleza? Então vamos começar aí sobre o erro de tipo acidental com relação à pessoa. Galera, eu sempre vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma leitura da lei e vou trazer informações para que vocês entendam e vou trazer exemplos, porque entenda, os exemplos serão os que vão ajudar você a memorizar cada um desses. Os exemplos vão ajudar você a fixar a informação. Vamos lá. Olha só. O erro aqui, depois no final eu vou mostrar essa telinha aqui que era para ela ter ficado no final, foi o meu estagiário. Olha aí, erro quanto à pessoa. Veja, nesse caso aqui, pessoal, o erro é quanto à pessoa.
Olha só, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, olha aqui, ó, não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou as qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Veja, a leitura não é das melhores, mas eu vou traduzir para vocês. Não se preocupem. Vamos voltar lá. Olha só. O erro contra a pessoa acontece da seguinte forma. O agente, olha só, o agente, ou seja, o criminoso, ele confunde a pessoa. Ele confunde a pessoa. Como assim? Veja, vamos imaginar que eu quero matar o meu pai. Eu quero matar o meu pai para ficar com a herança. Só que o que acontece? Meu pai tem um irmão gêmeo. Meu pai tem um irmão gêmeo. Ou seja, nesse caso que eu vou dar para vocês, eu me escondi para matar meu pai, só que quem chegou no momento lá foi meu tio, que é o irmão gêmeo do meu pai. Eu matei o meu tio errando que era meu pai. Professor, e você vai ser isento de crime? Não, claro que não. Claro que não. Eu vou responder por homicídio. Mas olha que sacada legal. Cuidado agora, viu? Depois eu anoto isso. Cuidado. Eu vou responder como se tivesse matado o meu pai. Eu vou responder. Mas, professor, o senhor matou o seu tio. Sim, mas qual era a minha intenção? Qual era o meu dolo? Matar o meu pai. Então, mesmo eu errando e matando o meu tio, que era irmão gêmeo do meu pai, eu vou responder como se tivesse matado o quê? O meu pai. O meu pai, nessa situação, a doutrina chama de vítima virtual. Vítima virtual. Meu pai, aí eu tenho o meu tio, que é a vítima real, e tenho o meu pai, que é a vítima virtual. Eu vou responder como se eu tivesse matado o meu pai, ou seja, tentado matado a vítima virtual. Vamos anotar isso? Anota aí. Olha, eu espero que tenha todo mundo assistindo essa aula anotando. Faça o seu resumo. Vamos lá. Olha aí. O agente confunde a pessoa. Qual é o exemplo, professor? Os irmãos gêmeos. Os irmãos gêmeos. Ou o pai e o tio. Pai e o tio. O cara querendo matar o pai, termina matando o tio. Olha só. Quais são as consequências? Deixa eu organizar aqui. Olha só. Quais são as consequências? Quais são as consequências, professor? São 3 consequências. Olha só. Qual é a primeira consequência, professor? Não exclui. Primeira consequência. Não exclui nada. Não exclui dolo e nem culpa. O cara responde pelo homicídio, no meu exemplo aqui. O cara responde pelo homicídio. Também não isenta de pena, de forma alguma. Não isenta de pena. Não isenta de pena. Agora, olha que sacada essa daqui, ó. Considera-se a pessoa que o agente queria atingir. Considera-se a pessoa que o agente queria atingir. Ou seja, considera-se a vítima virtual. Considera-se a vítima virtual. Ok, pessoal? Considera-se a vítima virtual. Professor, e qual seria a consequência nesse exemplo do filho que matou o tio achando que era o pai? Vai ter causas de aumento de pena. Vai ter causas de aumento de pena. Quando você comete um crime contra ascendente ou descendente, a pena ela é aumentada, ela é agravada. Na realidade, não é um aumento, é um agravamento da pena.
Ela é do artigo 62. Beleza? De boa, galera. Gostaram? Eu acredito que agora vocês entenderam. Quem tinha dúvida com relação com o erro contra a pessoa, agora sanou essa dúvida. Seguindo. Vamos agora o erro sobre o objeto. Não existe um tipo penal sobre o erro sobre o objeto. Aqui é doutrinário, certo? Vamos lá. No erro sobre o objeto, o que vai acontecer? Olha só. Muito cuidado que o erro sobre o objeto considera-se... É a grande sacada que eu estou anotando aqui, ó. Considera-se o objeto atingido, não o pretendido. Olha só. O que é que seria o erro sobre o objeto, professor? Eu querendo furtar açúcar, furtei sal. Eu errei quanto ao objeto. Eu vou responder como se tivesse furtado o quê, professor? O sal. Porque foi exatamente o que eu atingi. Mas a banca não vai trazer um exemplo tão tranquilinho desse. A banca vai fazer o seguinte, olha só, olha, me arrepio todinho, velho. Olha só o que é que a banca vai fazer. A banca vai chegar para você e vai dizer assim, fulano de tal furtou um relógio de um indivíduo avaliado em 5 mil reais. Um Rolex. 5 mil reais. Só que após o furto, percebeu que o relógio era o quê? Falso. E só valia 100 reais. É cabível o princípio da insignificância nesse caso? A resposta é sim. Porque entenda, se ele tivesse furtado o relógio verdadeiro de 5 mil reais, não cabia o princípio da insignificância. Agora, como eu respondo de acordo com o objeto que eu atingi, ou seja, um relógio falso que custa 100 reais, 500 reais, eu vou ser abençoado, eu vou ser beneficiado com o princípio da insignificância por conta do valor do objeto. Massa isso, né? Então, cuidado. Olha só para a gente amarrar aqui. No erro contra a pessoa, eu considero o quê? A vítima virtual. Já no erro contra o objeto, eu considero o objeto atingido. Aquele que realmente eu levei. E não o virtual. Porque se eu considerasse o virtual, não caberia princípio da insignificância. Sacaram? De boa? Show de bola. Vamos embora. Muito animado aqui. Vamos embora. Olha aí. Quais são as consequências, professor? Quais são as consequências disso? Olha só. Mesma ideia. Deixa eu botar de vermelho aqui. Olha aí. Consequências. Não exclui. Eita, errei aqui. Foi meu estagiário. Olha só. Não exclui dolo e culpa. Não isenta de pena. Não isenta de pena. E considera-se o objeto atingido. Considera-se o objeto atingido. Beleza? Tranquilo, pessoal. De boa, já vimos dois. Vamos agora para o erro na execução. Seguindo. Olha aí. Erro na execução, também chamado de aberratio ictus. Só que esse aberratio ictus, ele está no artigo 73 do Código Penal. Certo? Nesse caso aqui, o agente, ele erra na execução. Olha lá. Eu querendo matar você, por um erro de pontaria, atingir outra pessoa.
Um erro de pontaria. Por isso que é chamado de erro na execução. Eu queria jogar uma pedra em você para lesionar, atingir outra pessoa. Erro na execução. Show de bola? Vamos lá. Leitura da lei. Olha aí. Artigo 73. Quando, olha aqui, ó, por acidente ou erro, no uso dos meios de execução, um revólver, uma pedra, o agente, ao invés de atingir a pessoa pretendida, lembra que eu queria atingir você? Ofender, atinge pessoa diversa. Pronto. O que é que vai acontecer com ele? Ele responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, ou seja, a vítima virtual. É a mesma ideia do erro contra a pessoa. Atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20. Que é o parágrafo 3º do artigo 20? Erro quanto à pessoa. Aí, nesse caso, se tiver também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70, que a gente chama isso de concurso formal. Vou explicar, viu? Concurso formal. Professor, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. No erro da execução, se você queria atirar em mim e atirou em outra pessoa, matou outra pessoa, vai responder como se tivesse atirado em mim. Ok. É exatamente a regra do artigo 20, parágrafo 3º, erro contra a pessoa, que a gente acabou de ver. Só que se também, na hora que eu atirei em você, querendo matar você, atingir outra pessoa e você, eu vou responder pelos dois crimes, chamado em concurso formal. O que é que seria o concurso formal? Por uma ação ou omissão, eu cometi 2 ou mais crimes. Por a mesma ação de atirar, eu cometi 2 mais crimes. Por exemplo, matei a pessoa e lesionei você com um tiro de raspão. Eu vou responder por você com homicídio consumado, mas também eu vou responder pela lesão corporal, a depender do nível da lesão, da gravidade da lesão. Se vai ser leve, grave ou gravíssima. Ok, show de bola. Professor, e quais são as consequências do erro na execução? Vamos anotar? Olha aí. Quais são as consequências, professor? Quais são as consequências? As consequências, elas são as mesmas. Olha aí. Exclui... Eita, desculpa. Não exclui... Olha aí. Não exclui o dolo e a culpa. Não exclui o dolo e a culpa. Não isenta de pena. Não isenta de pena. Aqui você responde como, no caso, você responde no caso de atingir da vítima virtual. É a mesma ideia, viu, pessoal? Aqui é a mesma do artigo 20, a gente já viu isso, né? Artigo 20, parágrafo 3º. É a mesma ideia. Agora, olha só. Eita, a Banca CESP abençoada, Banca CESP abençoada, Banca CESP abençoada. A Banca CESP colocou uma questão seguinte. São dois irmãos. Um policial estadual de Alagoas, um policial federal. Eu quero matar o policial estadual. Policial estadual. Olha só o que eu estou dizendo. Eu quero matar o policial estadual. Só que no erro da execução, eles estavam próximos, eu matei o policial federal. Eu vou responder como se tivesse matado o policial o quê? Responda aí. Policial estadual, ok? Mas, olha aí, ó. Mas quem é que vai julgar-me? Quem é que vai me julgar? Será a Justiça Federal. Porque na prática eu matei um policial federal. Aí atrai a competência da Justiça Federal. Então, as regras de competência não se confundem com as regras
do erro de tipo acidental. No caso, do acidental no erro da execução. Gostaram dessa? A Banca CESP também gostou e já por isso que ela já cobrou. Por isso que eu digo, CESP é CESP. Beleza, galera? Seguindo. Olha aí. Tenho agora o resultado diverso do pretendido. Olha só, primeiro vamos fazer a leitura. Olha aí. Fora dos casos do artigo anterior, que foi o erro na execução, quando, por acidente ou por erro, na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, tá vendo? Por conta do seu erro, o resultado que você queria se tornou outro. O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também um resultado pretendido, ele responde pelos dois crimes por conta do concurso formal. Por conta do concurso formal. Beleza, galera? Beleza? Olha só. Vejam. Nessa situação aqui, eu vou dar o exemplo, depois a gente anota. Para você fixar, para você visualizar. Olha só, como é que diz isso? Como é que funciona isso? Por conta de um erro na execução, o meu crime, a minha situação se tornou outra. Por exemplo, eu estou numa ponte. Eu sei que você vai passar com o seu carro embaixo da ponte. Eu pego uma pedra, estou em cima da ponte, esperando o seu carro passar ali embaixo, tá ligado? Aí na hora que você passa, eu jogo a pedra. A pedra vem, cai, bate no para-brisa e só causou o quê? Um dano. Só causou um dano. Não matou você, não atingiu. Agora vê só, minha intenção era que a pedra caísse, batesse no teto do carro, afundasse o teto do carro e matasse você. A minha intenção era essa. Só que só fez o quê? Causou um amassado lá no teto do carro, quebrou o para-brisa. Veja, nesse caso, eu responderia por crime culposo. Só que não existe crime culposo. Entenderam? Só que não existe crime culposo. Então, como não existe o crime culposo de dano, o fato, para uma parte da doutrina, seria atípico. Para uma parte da doutrina. Depois eu explico isso. Para uma parte porque não existe dano culposo, então, pronto. Agora veja. Se na hora que eu joguei a pedra, causei o dano e matei você, eu vou responder pelos dois. Só que eu não vou responder pelo dano culposo, tá ligado, né? A gente já falou sobre isso. Porque não existe dano culposo. Beleza, pessoal? De boa. Por quê? Porque o meu erro, eu tive um resultado diverso. Porque qual era a minha intenção? Matar você. Mas qual foi o resultado? Causei um dano no carro, amassei o seu carro. Ou seja, por conta do meu erro, causou um resultado diverso do pretendido. Vamos anotar isso? Olha lá. O agente, olha aqui, ó. O agente, por acidente, tá vendo, ó? Por acidente ou erro, comete crime diverso, tá vendo? Do pretendido. O agente por erro, pretendido por erro ou por acidente comete o resultado produzido. Professor, quais seriam as consequências daqui, ó? Aqui nesse caso, desse exemplo que eu falei para vocês, ó, o agente responde pelo resultado, olha só, cuidado aqui, viu? Responde pelo resultado produzido e não pretendido, viu? Olha aqui, vou até circular. Ele responde pelo resultado produzido. Só que ele responde a título de culpa. Ele responde a título de culpa. E não... Estou deixando bem completinho, viu, pessoal? O seu material vai ficar super completo.
e não pelo resultado pretendido. E não pelo resultado pretendido. Vamos mudar o exemplo que eu dei? Vamos imaginar que eu estou com inveja de você porque você comprou um Camaro amarelo. Você comprou um Camaro amarelo, eu disse, caralho, meu sonho sempre foi de ter um Camaro amarelo. Ah, puta que pariu, que inveja. Peraí, eu vou me vingar. Espero você passar, pega uma pedra para amassar o seu carro, exatamente pela inveja. Vê só, minha intenção é o quê? Causar um dano no seu carro. Nesse caso, seria dano doloso. Eu quero causar esse dano. Só que na hora que eu joguei a pedra, a sua janela estava aberta, a pedra entrou, bateu na sua cabeça e você morreu por traumatismo craniano. Qual vai ser o crime que eu vou responder? Homicídio. Mas é homicídio culposo, porque eu vou responder pelo resultado produzido a título de culpa. Entenderam, pessoal? Gostaram desse? Esse termina sendo o mais difícil de visualizar, mas eu acredito que com esses dois exemplos, se caso cair algo parecido na sua prova, você vai conseguir desenrolar. Beleza, galera? Seguindo. Olha aí. Cuidado. No nosso primeiro exemplo de que o cara quer acertar. Olha só, cuidado aqui, ó. No nosso primeiro exemplo, que o cara quer acertar a cabeça, ou seja, eu quero jogar a pedra para matar você, certo? A minha intenção é matar você, eu quero acertar a sua cabeça. E acertei o carro, eu, em tese, seria o quê? Fato atípico. Por que fato atípico? Porque não existe dano culposo. Agora aqui, ó. Atenção. Para uma parte da doutrina, encabeçada por um cara chamado de Zaffaroni, um argentino, Zaffaroni, seria, nesse caso que eu estou falando para vocês, seria tentativa de homicídio. Pessoal, eu sou bem sincero, eu concordo com o Zaffaroni. Porque entenda, se eu quero, a minha intenção é matar você com uma pedrada, jogar uma pedra em você e atinge o seu carro, eu ia ficar respondendo pro fato, meu irmão, a minha intenção era matar você, porra. Então, cara, vai ser tentativa de homicídio. Eu não consegui matar você, eu não consegui um homicídio consumado por circunstâncias alheias à minha vontade. Ou seja, o erro de pontaria, o erro de cálculo. Eu acredito que também vocês vão concordar comigo e também vão concordar com o Zaffaroni. Só que tem parte da doutrina que diz que não é, que seria fato atípico. Professor, e na minha prova? Na sua prova, a banca não vai entrar nesse detalhe, porque como tem divergência, a banca não vai entrar. Se fosse uma prova subjetiva, que você tem que argumentar, a banca poderia adentrar nessa ideia. Ou se ela citar o Zaffaroni. Agora, se ela citar o Zaffaroni, já era. A maioria da doutrina cita o Zaffaroni como um grande exemplo. Ele foi um dos que ampliou a ideia do princípio da insignificância, né? Que é chamado de tipicidade conglobante. Foi ele que trouxe essa ideia. Show de bola, tranquilidade, pau na máquina, seguindo. Olha aí. E por último, para a gente encerrar essa primeira parte, erro sobre o nexo causal. Erro sobre o nexo causal, chamado também de aberratio causi. Olha só, esse também ele é um pouco mais difícil de visualizar, mas com o exemplo você vai entender. Depois a gente faz uma anotação aqui, para você ter seu material. Olha só, o que é que seria o aberratio causis?
É quando o indivíduo ele tem o quê? Um resultado desejado, ele fugiu do nexo causal. Ou seja, houve uma mudança no nexo causal. Mas o resultado não. O resultado permaneceu o que eu queria. Mas o nexo causal, ou seja, a forma que a pessoa morreu, vamos chamar assim, mudou. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu quero matar uma pessoa jogando ela de um abismo. Eu empurrei ela do abismo, na intenção dela o quê? Cair na água que estava lá embaixo e morrer afogada. Olha só qual era a minha intenção. Meu dolo era matar a pessoa. Só que eu queria matar ela. Qual era o nexo causal? Afogada, por afogamento. É o nexo causal. Minha conduta, nexo causal, resultado. O que é o nexo causal? É uma ponte que liga a conduta ao resultado. Então, o meu nexo causal seria por afogamento. Só que na hora que eu empurrei a pessoa, ela assim que caiu, já bateu a cabeça em uma pedra que tinha logo depois e morreu de traumatismo craniano e não afogada. Ou seja, o meu nexo causal mudou. Eu queria matar ela afogada, mas ela morreu de traumatismo craniano. Mas veja, o resultado foi o mesmo. Por isso que não vai alterar em nada. Você vai responder pelo crime do mesmo jeito. A única coisa é que vai ter o quê? A mudança do nexo causal, ou seja, a mudança da ponte que liga a conduta ao resultado. Show de bola? Fechou? Vamos anotar agora? Olha aí. Nexo causal. Perdão, né? Erro sobre o nexo causal. Vamos lá. O agente, mediante um só ato, né? Um só ato, uma só ação, uma só ação, produz o resultado pretendido. Quero o quê? Matar a pessoa. Eu consigo atingir o resultado pretendido. Porém, por nexo, olha aí, ó, por nexo diverso do pretendido. Por nexo diverso do pretendido. Beleza? Entenderam aí? Então, o exemplo mais claro é exatamente isso. Eu pego, mato a pessoa. Eu consigo matar a pessoa. Eu queria matar a pessoa. Só que eu matei a pessoa por um nexo distinto do qual eu tinha o quê? Uma pretensão. Eu pensava antes. Show de bola? Então, ficou tranquilo, pessoal? Massa? Então, galera, vamos encerrar esse bloco para não ficar tão grande. Já está aí batendo 58 minutos de aula. Aí eu vou encerrar para a gente ir para um próximo bloco. Que agora, no próximo bloco, a gente já vai trabalhar o quê? O erro de proibição. Beleza? Então, já terminamos tudo sobre erro de tipo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre erro de tipo, para depois agora entender o que é o erro de proibição e as discriminantes putativas. Beleza? Então, galera, até daqui a pouquinho. Valeu!